Hoje é o último dia de comícios dos candidatos à presidência na Venezuela. E sob muita pressão e olhares de países aqui da América Latina, os venezuelanos vão às urnas neste domingo. Volta para cá Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para a gente, enfim, analisar com lupa essa questão da votação na Venezuela. A expectativa é muito grande. E por que a Venezuela representa tanto para a América Latina e especificamente para o Brasil, Manhota? Olha, Débora, a Venezuela é um caso super interessante de um país que, em dado momento da história recente, foi muito próspero, que gozou de uma condição econômica muito relevante, tem recursos como o do petróleo, enfim, mas que a gente viu deteriorar muito rapidamente, se transformar num case de aumento de desigualdade, de, enfim, déficit democrático e um monte de outros problemas, né? Crise com direitos humanos e tal. Hoje, quando a gente olha para a Venezuela, a gente precisa levar em conta que não só essa crise, que em alguma medida é humanitária, ela também reverbera para a região como um todo, afetando países, sobretudo da fronteira, como é o caso do Brasil. Então, a gente está falando de uma eleição que, a depender do resultado, se agravarem ainda mais, né, as condições de vida lá, podem, inclusive, nos afetar nesse ponto de vista muito prático, né? Mas não apenas isso, a gente também está falando, do ponto de vista mais abrangente e estratégico, sobre o nosso próprio programa de integração regional. A gente hoje tem um processo de integração regional na América Latina como um todo e na América do Sul em particular, que está absolutamente fragilizado. E um dos motivos é a Venezuela. Não só porque a Venezuela está nas condições que a gente sabe que se encontra, mas porque ela acaba virando um ponto de dissenso entre os outros países que sobram ao redor. Então, enquanto a questão venezuelana não for pacificada e isso puder avançar, a gente não consegue sequer construir consenso para que seja possível retomar projetos como o Mercosul, em que a Venezuela, por exemplo, está suspensa, ou que a gente possa falar mais abertamente sobre o papel da OEA, por exemplo, na região. São estruturas que foram criadas ao longo dos anos, mas que estão esvaziadas, que não têm conseguido realizar o seu pleno potencial. E a gente percebe que a dificuldade passa pela defesa dessas cláusulas democráticas que elas impõem em geral, pelas questões econômicas e mais urgentes do ponto de vista humanitário. Então, são vários os efeitos, né? Como eu disse, desde os de mais curto prazo, envolvendo pessoas reais que estão ali tentando melhorar de vida na condição de refugiados, por exemplo, até efeitos mais abrangentes sobre a defesa do Estado de Direito e dos valores que vários dos países têm em comum na região e como isso dificulta a criação de um plano comum que vai desde infraestrutura até comércio, passando por uma série de outras questões que cada vez mais precisam de saídas coletivas, né, para serem solucionadas e não apenas de saídas individuais. Então, a Venezuela é um país muito importante que precisa, né, ser reincorporada a esses mecanismos de integração, mas que evidentemente isso não vai acontecer se não forem respeitadas as condições de ingresso e de permanência mínimos. Eu até estava lendo, né, hoje pela manhã várias análises e é curioso porque da Venezuela aos Estados Unidos eu vi alguns títulos que me chamaram muito a atenção. Vou citar dois só para mostrar como o pessimismo está imperando entre os analistas especializados em Venezuela, né? Um deles é de uma das maiores revistas de América Latina que disse assim: Venezuela, da promessa de uma transição ao aprofundamento autoritário. Então, quer dizer, existe uma grande euforia em torno dessa eleição, mas ao mesmo tempo, pelas últimas sinalizações que a gente teve também grande preocupação de que no final do dia a gente não tenha uma mudança para melhor, a gente tenha apenas o aprofundamento de uma crise já existente. E para concluir, uma frase que me soou bastante assim, interessante para a gente pensar, problematizar a questão dessa eleição, é do professor Ivan Ellis, né, um professor conhecido nos Estados Unidos, estudioso de América Latina, em que ele diz que muita gente que conhece essa realidade está esperando
pelo melhor, mas se preparando para o pior. Então, acho que essas são frases que corroboram essa sensação que me parece majoritária nesse momento, de que talvez a gente possa não acompanhar a mudança que muitos gostariam e, portanto, de novo, né, mais uma paralisia, mais um período de indefinição para a Venezuela e para a região por consequência, Débora e Yuri. Sínteses que acho que não precisam de mais nenhuma das palavras, são muito eloquentes desse momento. Obrigado, Fernanda Manhota, pela participação aqui conosco hoje. Até amanhã.